Olá, que tal? Como estão? Espero que bem. Bem, semana passada não fiz vídeo porque eu ia fazer um vídeo e resolvi sempre eu faço uma pesquisa antes, pego alguns autores, tento estruturar um pouco melhor o pensamento para quando passar no vídeo passar de uma forma mais estruturada, com algum nexo lógico, semântico, linguístico e poder deixar também algumas referências de leitura para que as pessoas, se quiserem, podem ir atrás e buscar as suas próprias opiniões. Mas eu comecei a pesquisar o assunto, como vocês vão ver hoje, ele é tão amplo que eu acabei passando uma semana pesquisando e, na verdade, gerou aí um artigo de quase 20 páginas que eu aí vou melhorá-lo e depois publicá-lo e vou disponibilizar ele aí como uma publicação. Então, eu vou falar sobre esse assunto hoje, mas eu trouxe um resumo não, dessas 20 páginas mais ou menos, que ainda a pesquisa está em andamento. Mas mesmo assim, o resumo é algo que é amplo e maior, né, do que simplesmente chegar aqui e sair falando o que eu penso. O assunto é sobre saúde mental. E, na verdade, é uma pergunta. Saúde mental? Então, eu peguei desse artigo que eu fiz, que eu estou fazendo, eu fiz um resumo. E eu vou lendo o resumo, penso que é mais válido eu ir lendo o resumo, porque eu vou dando uma coerência, né, lógica ao que eu estou lendo, e à medida do que eu vou lendo, eu vou fazendo alguns comentários. Tá? Então, eu vou ler aqui o resumo e fazer comentários, mas a totalidade do que eu estou pesquisando não vai aparecer aqui, vai aparecer, né, um resumo para não ficar muito grande o vídeo aqui no YouTube, até porque parece, né, que os grandes influencers aí, influenciadores do YouTube estão sendo chamados e pagos, muito bem pagos, para fazer vídeos cada vez menores, inclusive os shorts, para competir aí com os TikTok da vida, né, com esses shorts aí que tem agora já o YouTube, e também competir com os Reels e Stories aí do Instagram. Então, parece que para fila de preferência, mesmo no YouTube, que de uma certa forma já é considerado, as pessoas já sabem que no YouTube aqui tem aulas de 2 horas, palestras de 2 horas, entrevistas grandes, funciona mais ou menos como um rádio, a pessoa coloca em casa, coloca no ônibus, né, e vai fazendo suas coisas. Agora parece que o YouTube também vai colocar vídeos mais longos no final da fila, né, e o algoritmo vai dar preferência àqueles vídeos que são mais curtos, que não vai ser o meu caso, né? Porque o assunto que eu trago não é um assunto de 30 segundos, 1 minuto, 2, 3 minutos. Então, azar, você vai ficar no final da fila, eu vou continuar fazendo da mesma forma. Mas para não ficar tão longo, para não cansar muito as pessoas, eu vou então ler o resumo desse estudo que eu estou fazendo a respeito desse assunto. E o título, então, na verdade, é uma pergunta. Saúde mental? Bom, saúde mental. Esse termo é importante a gente começar falando que é uma abstração. Como assim? Saúde tem o significado de conservação do bem-estar ou da vida em geral, mas não uma vida qualquer, mas uma vida saudável em termos corporais. Essa é a origem da palavra saúde. Em grego, o termo ygieia traduz esse estado de vida corporal saudável. O termo saúde, como referência, por exemplo, à alma em Sócrates, já é uma abstração, uma metáfora. Usa o termo originário, que se refere ao corpo, para fazer uma figura de linguagem e dar o sentido metafórico ao cuidado da alma, que, aliás, já é também uma abstração, pois psique, como alma, vem de sopro, algo que é materialmente ou sensorialmente captado pelos sentidos. Portanto, alma ou psique, enquanto sopro de vida ou espírito, também já é uma abstração. Então, essa expressão saúde mental é uma metáfora, uma abstração, e não se refere a nenhuma entidade real no mundo sensorial. A palavra saúde, quando não se refere às questões corporais, é uma abstração. E uma forma de falar, uma figura de linguagem. Todos usamos isso, entendemos isso quando dizemos que a economia, por exemplo, está saudável ou doente, ou que a cidade é uma cidade saudável ou doente. Entendemos o que significam essas expressões.
mas ao mesmo tempo temos a convicção de que isso é uma metáfora e não representa uma entidade real no mundo empírico. Não existe uma entidade chamada economia saudável ou doente. Isso é uma forma de falar, uma forma de expressar algo. Mas quando se fala de saúde mental, parece que nos esquecemos de que essa expressão é a mesma coisa que economia saudável, pé do morro, pôr do sol. Nenhuma dessas expressões é assim, na realidade, como se fala. Mas, metaforicamente, compreendemos o significado e sentido desses jogos de linguagem. Saúde mental é um termo equívoco, polimorfo e, fundamentalmente, sem sentido. Como assim, Fernando? Como assim algo sem? O que é algo sem sentido? É quando a palavra ou a expressão não encontra referências de nexos linguísticos ou não se refere a nada no real. Por exemplo, todo solteiro é azul. É uma frase sem sentido, pois não há nexo lógico na própria expressão, pois ser solteiro nada tem a ver com alguma cor em particular. E também não se refere a nada na realidade, pois não vemos solteiros azuis por aí. Saúde mental, ela faz sentido para nós, mas não porque ela tenha sentido em si, mas porque nós esticamos e puxamos até que conseguimos dar um sentido que não é esse que ela está expressando. Por exemplo, para fazer alguma outra frase, para fazer essa frase, por exemplo, de que todo solteiro é azul, se eu quiser dar sentido a essa frase sem sentido, somente se alterar a significação de um dos termos, ou dois termos dessa expressão. Isso quer dizer que eu vou ter que expandir o sentido, ou significado dessas palavras, né, nessa locução. Eu posso dizer, então, por exemplo, que solteiro, na verdade, não se refere a uma pessoa não casada, mas às pessoas que, mesmo casadas, se sentem solteiras. Então, mais como uma sensação de solidão, mesmo estando casada. Eu já estou dando aqui uma significação diferente da palavra solteiro. E azul não quer dizer a cor em si, mas uma forma de sentir as coisas, uma emoção, como se diz em inglês, por exemplo, I am blue, no sentido de dizer que se está triste, porque essa expressão para os norte-americanos tem a referência ao estilo de música triste que é o blues. Pronto. Eu estiquei, eu puxei, eu expandi, eu dei um jeito de fazer de uma expressão sem sentido, nem nexo linguístico, agora tenha um significado e sentido mais amplo do que primeiramente foi descrita. Mas obviamente que essa ginástica toda que eu fiz ainda tem pontos fracos. E no máximo esse sentido que eu construí é muito particular e não fala da realidade como um todo, mas de uma forma de significação específica dada por mim. Também referenciada a situações e sentidos muito específicos. A metáfora, como uma forma de explicação epistemológica ou pedagógica para explicar algo mais complexo, pode funcionar. É o que a gente faz no dia a dia. Mas como forma de informação direta do real, não. Quando dizemos que para as crianças que não se pode sair na rua de noite porque tem bicho-papão, a informação em forma dessa figura de linguagem funciona, pois a gente acaba estimulando o medo da criança de sair, se ela é muito pequena ainda. Mas essa metáfora, bicho-papão na noite, não é uma explicação do real, pois não há bichos-papões. É muito importante mantermos essa diferença entre uma explicação do real e o real. E como as metáforas estão aí no meio para tentar dar uma explicação numa figura de linguagem que não é exatamente a realidade em si. A explicação do real é uma coisa, o real é outra. Um livro que eu pesquisei, que eu acho bem interessante para esse resumo que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, é do Leônidas Hegenberg, um filósofo brasileiro que escreveu o livro Doença, um Estudo Filosófico. E esse estudo é para mostrar o quão difícil é definir o termo saúde na profissão médica objetiva. Médico objetivo é medicina objetiva. Esse livro que o Leônidas Hegenberg escreveu, Doença, um estudo filosófico, é para mostrar a dificuldade de definir o termo doença ou saúde na medicina objetiva.
Mesmo com todo o aparato objetivo e tecnológico existente, não há um consenso sobre o que é saúde e doença na medicina objetiva. Não se pode afirmar o conceito de saúde, por exemplo, vai dizer o Leônidas Regenberg nesse livro, com essa expressão. Não dá para definir o conceito de saúde, por exemplo, dizendo assim, saúde igual ausência de doenças. Por quê? Porque essa expressão tem a intenção de definir univocamente o termo saúde. No entanto, isso só pode acontecer se tudo que estiver no outro lado do sinal de igual, que é a ausência de doenças, já estiver com seus significados e sentidos totalmente prefixados também de forma unívoca. Nesse caso, o termo doença deveria estar previamente estabelecido, sem sombra de dúvidas, em seu sentido e significado. No entanto, bem, sabemos que não é o caso. Também não é fácil definir o termo doença, então não será também certeira a definição de saúde. E quando se fala em saúde, é bom lembrar que de lambuja, esse termo saúde atrasa o seu oposto, né? Que é doença. Pois se algo que é saudável, também esse mesmo algo pode ser doente. Assim como palavra se eu em cima, é porque tem algo que é embaixo. Ou a palavra claridade, claro, claridade, é porque tem algo que pode ser escuro, porque é o escuro. Aliás, essas palavras só têm sentidos em função de seus opostos. Porque se algo acorda é porque dorme. E se algo dorme é porque pode acordar. E essa é mais uma das pegadinhas dessa expressão saúde mental. Né? Não, eu trabalho na saúde mental. Pois se afirmamos isso como um existente real e não metafórico, de pronto, já aceitamos o seu oposto. De que há o quê? Doença mental. Mas se saúde mental é uma metáfora, doença mental também é. Aqueles que dizem que trabalham com saúde mental trabalham também no mesmo patamar daqueles que trabalham com doença mental. Um trabalho metafórico, mas que se diz como se fosse uma entidade real. E por que é importante a definição do termo saúde, tanto na medicina objetiva quanto na saúde mental? Porque a definição do conceito de saúde e doença é o que justifica a intervenção médica. Por isso que é importante defini-las. Num caso, a medicina objetiva, no outro, os tais que se dizem médicos, os psiquiatras biológicos. Então, vamos ver o que o Leônidas Regenberg nos traz, também de forma resumida, como a dificuldade de definir o conceito de saúde e doença na medicina objetiva e comparar essa dificuldade com o que se diz e se define no campo da doença mental, ou da saúde mental, né? Principalmente na psiquiatria biológica. Mas por que essa comparação, Fernando? Porque a psiquiatria biológica se diz médica, empresta da medicina tanto a linguagem como práticas e também, fundamentalmente, as justificações, entre aspas, médicas para intervenção psiquiátrica. Mesmo a involuntária, pela própria pessoa considerada uma doente mental. Então vamos lá, o Leônidas Regenberg diz que uma das definições, afirmações sobre doença e saúde é que para alguém que se considere doente, há de procurar o médico. As que se consideram sadias dispensam os cuidados médicos. Bom, já não é o que acontece na psiquiatria biológica, pois há a internação involuntária e a prescrição de psicotrópicos para crianças que não se consideram elas mesmas doentes. A opinião delas não me interessa. Enquanto os pais levam seus filhos... Pô, Fernando, mas assim, enquanto os pais levam seus filhos e filhas aos pediatras e médicos, né, objetivos, sem autorização, entre aspas, das próprias crianças, então dá para justificar a mesma ação perante uma criança com tal de um TDAH e levá-la sem autorização, entre aspas, da própria criança a um psiquiatra, não? Não. Não. Coisas completamente diferentes. Um pediatra avaliará a criança, vai avaliar a criança que foi levada ali de forma objetiva, através de análises diretas aos órgãos afetados, seja uma dor de garganta, uma dor no ouvido, uma dor na barriga, ou pedirá exames para verificar melhor. E se não for constatado nada de grave, nem no toque, nem na análise direta, nem nos exames, se nada houver, não haverá uma internação involuntária da criança num hospital
mesmo que não apareça nada e ela não queira, nem os pais queiram. E nem vão se prescrever medicamentos para essa criança tomar à revelia de exames ou análises objetivas. E não é o que acontece na psiquiatria biológica. Pois nenhuma doença mental, metaforicamente falando, em crianças, como o TDAH, aliás, nenhuma doença de qualquer transtorno, mesmo em adultos, é avaliada objetivamente. Somente o TDAH, por exemplo, por relatos de terceiros, pais, professores, cuidadores, irmãos, babás, etc. Sem a confirmação clínica de nada a respeito da criança. Quando digo nada, é nada mesmo. Não há exame clínico para nenhuma das doenças ou transtornos mentais prescritos pela psiquiatria biológica. Nem para suas doenças, entre aspas, específicas da sua área, como a esquizofrenia ou a psicopatia. Bom, outra concepção que traz o Regenberg para definir saúde ou doença seria aquilo que é desejável ou indesejável. E quem não gostaria de estar bem fisicamente? Não? Lembra que a saúde é uma questão física, né? Portanto, uma saúde física desejável é sinônimo ou quase do conceito de saúde no geral, para a medicina objetiva. No entanto, né, nos lembra o Leônidas, numerosas condições físicas indesejáveis restringem o bem-estar das pessoas e, apesar disso, não são encaradas como doença. Então, não pode ser justificativas para intervenção médica. É por isso que é importante definir saúde e doença, porque é a partir daí que há intervenção médica ou não. Por exemplo, então, a julgar pela maioria dos tratados médicos, nem todas as condições físicas indesejáveis são doenças. Por exemplo, é indesejável estar abaixo da média na altura, no peso, né? Assim como é indesejável ter pouca força, apresentar retardo nos reflexos, ter baixa capacidade pulmonar, mas, no entanto, nenhuma dessas condições são doenças. Em termos psiquiátricos, agora vamos tirar da medicina para a psiquiatria biológica, porque eles também falam sobre o desejável e o indesejável. É desejável que seu filho aprenda mais. É indesejável que ele fique atrás da turma em questões cognitivas ou de relações sociais, né? Eles adoram falar essas palavras. Mas em termos psiquiátricos, o desejável e o indesejável não parte de uma disfunção física, mas de uma inconformidade social de comportamento. Há, obviamente, comportamentos indesejáveis socialmente. Há atitudes não apropriadas a certos contextos e a medida de avaliação disso é o entorno, o contexto social, as relações e as regras, entre aspas, já postas por esse contexto. Há uma avaliação de comportamentos ou atitudes indesejáveis na sociedade, mas não é médica. Essa avaliação é ética, moral, social, política. E nesses termos, não há necessidade nenhuma de algum parâmetro médico para essa avaliação. Algumas religiões e filosofias morais já usam dessas avaliações axiológicas há milênios, sem recorrer a conceitos médicos ou biológicos, como explicação última desses comportamentos e atitudes das pessoas. Tentar emprestar um verniz médico, científico, biologicista para comportamentos normais ou anormais é utilizar da medicina e da ciência como justificação moral, mas não como justificação médica científica em si. O comportamento desejado da criança na escola, que é o principal grupo de pressão para o diagnóstico desse transtorno famigerado TDAH, é fundamentado nas regras do bom comportamento ou mau comportamento que o aluno deve ter para ir bem na escola. Nada tem a ver com causas biológicas e nem médicas. A indesejabilidade do comportamento da criança está vinculada às regras do local e dos adultos que estabeleceram o que é desejável e indesejável no comportamento e como deve ser ou não ser um bom aluno. Isso me lembrou, também trouxe nesse resumo, o sociólogo Howard Saul Becker, que tem um livro chamado Outsiders, Estudo de Sociologia do Desvio. Ele fala assim, uma visão sociológica dos desviantes identifica o desvio como a falha em obedecer às regras do grupo. Depois de descrevermos as regras que um grupo impõe a seus membros, podemos dizer com alguma precisão se uma pessoa as violou ou não, sendo, portanto, nesta concepção desviante ou não. Nada a ver com medicina aqui, mas com questões morais, éticas e sociais. Tal perspectiva nos mostra que o desvio é criado pela sociedade e pelas pessoas que impõem seus sistemas de valores e princípios aos grupos.
Nada tem aí de médico ou científico. Sem contar que um desviante é assim também considerado dependendo de quem comete o desvio em relação à sua condição social. Para ser considerado um delinquente, é mais fácil que seja negro, pobre, que viva na periferia. O crime de colarinho branco, só esse nome já diz que é diferente. Se for um figurão que cometa esse desvio, antecipadamente já está definido o nível de gravidade desse desvio. Nenhum. Nas escolas, ser menina é 4 vezes mais provável de ser diagnosticado com TDAH do que ser meninas. Onde é que está a medicina aí? E não são todos meninos. E não são em todas as escolas. Mas tem uma regra geral. Porque 90% dos professores nessa escola são mulheres. Que tem menos tolerância ao comportamento dos meninos, que é diferente do das meninas. Os professores de educação física, homens, são os que menos diagnosticam alguma criança com um transtorno e compreendem o comportamento dela porque são meninos. O que torna um ato desviante, mais do que o comportamento ou a atitude de quem comete o desvio, entre aspas, é a reação dos que estabelecem as regras. Vai dizer de novo Howard Becker, esse sociólogo, se tomamos como objeto de nossa atenção comportamento que venha a ser rotulado de desviante, devemos reconhecer que não podemos saber se um dado ato será categorizado como desviante até que a reação dos outros tenha ocorrido, como na escola, os professores, coordenação. Desvio não é uma qualidade que reside no próprio comportamento individual de um indivíduo, né, de cada pessoa, mas na interação entre a pessoa que comete um ato e aqueles que reagem a ele. Uma outra forma de definir saúde, que o Leônidas Regenberger nos traz no livro dele, seria a questão de dores e incapacidades, que também a psiquiatria vai adorar esses termos. Mas na questão da medicina objetiva, nos lembra o Leônidas, são muitas doenças que não provocam queixa das pessoas afetadas. Estudos ressaltam que a ausência de sofrimento subjetivo é compatível com a presença de lesões de variada série de lesões, como, por exemplo, a tuberculose, a sífilis, a cirrose de fígado, alguns males cardíacos e a diabetes, e o diabetes. De outro lado, há dores e desconfortos em numerosos processos ditos como perfeitamente naturais e que também não são doenças, como a menstruação, parto e a primeira dentição. Então, não serve para definir saúde e doença olhar o conceito a partir de dores e incapacidades. Agora, na psiquiatria biológica, qualquer sofrimento humano em um mínimo grau de persistência já é considerado um sintoma ou um transtorno ou uma doença mental. Não podemos mais sofrer. Mínimo. Associado ao sofrimento humano está na psiquiatria a noção de incapacidade e impedimento. No entanto, na medicina objetiva, nem todo impedimento é considerado uma doença ou um sintoma. Se mesmo a medicina objetiva considera os contextos para julgar se alguma incapacidade é uma doença ou não, a psiquiatria biológica não leva em conta esses fatores. Porque estar impedido em certo contexto pode ser inclusive bom. E mesmo quando profere sua, por exemplo, eu tenho miopia e por causa desse impedimento eu não sirvo, não preciso me alistar, vou me alistar, eu sobro no exército. Ali é considerado bom ter certos impedimentos para a pessoa que não quer servir. E mesmo quando profere sua expressão preferida na psiquiatria, se o indivíduo não for uma ameaça a si mesmo nem a outros, essa é perfeita, eles adoram dizer isso, que é a justificativa para a internação e a medicação, essa incapacidade não tem nada a ver com questões médicas ou científicas, mas com decisões morais, sociais e políticas. Essa forma de ver a questão já é muito levada a cabo para assuntos criminais. Se o indivíduo, por exemplo, tem um comportamento que é desviante socialmente, é perigoso para mim e para os outros. Porque isso acontece. Mas não tem nada a ver com medicina isso. Isso tem a ver com comportamentos morais sociopolíticos. E quem já leva essa questão há muito tempo é a justiça criminal. Se o indivíduo
adulto fizer algo que ameace ou faça mal diretamente ou indiretamente aos outros, ele é julgado e punido por isso. Essa afirmação psiquiátrica de não fazer mal a si ou aos outros é emprestada na noção de crime social e usada para pessoas que não realizaram nenhum crime contra a sociedade, a não ser que quebraram as regras sociais ou políticas a partir de uma perspectiva ética moral. Se uma pessoa, entre aspas, doente mental cometer um crime, ao invés de ser punido pelo ato em si, terá um tratamento judicial diferente por ser anormal. Mas deveria ser julgada não como doente mental, mas como criminosa. Uma pessoa que é internada em um hospital psiquiátrico com a justificativa da afirmação de que somente sairá de lá quando não for uma ameaça nem para si nem para os outros, não é uma sentença médica, é uma sentença criminal. Que há pessoas que têm comportamentos desviantes das bases morais mínimas de convivência pacífica em sociedade, isso não se coloca em questão. Que algumas ou muitas dessas pessoas deveriam ser afastadas da sociedade, também não se coloca em questão. Que algumas ou muitas delas necessitam de um tratamento terapêutico, também não se coloca em questão. Mas o que causa esse comportamento, se é médico, biológico, que a psiquiatria institucional tem o poder de decidir como vai ser tratada essa pessoa, como e quando essa pessoa que não cometeu um crime contra a sociedade, mas que é um desviante social de regras, deve ser internado contra a sua vontade, quem deve se drogar com psicoativos ou não, quem deve obedecer os diagnósticos dos psiquiatras e seus tratamentos, entre aspas, e se os pais forem contra esse diagnóstico e se recusar a realizar o tratamento, entre aspas, podem sofrer a perda de poder, né, sobre a guarda de seu filho ou filho para o Estado. Esse poder absoluto das drogas psicoativas que tem os psiquiatras, tudo isso deve ser questionado e criticado a fundo. Porque no final das contas, não é o social, nem as regras morais, nem o próprio indivíduo que decide sobre sua autonomia ou incapacidade. São os psiquiatras biológicos. Não é nem a justiça. A justiça depende do diagnóstico deles. O que nós fazemos enquanto sociedade é dar esse consentimento a esse grupo pseudomédico sobre como considerar e tratar nossos próprios pensamentos, emoções e sensações humanas. Bom, eu vou parar por aqui porque o vídeo já ficou absurdamente grande. Tem ainda, no resumo, isso aqui é o resumo, tem ainda mais conceitos de saúde física que são criticados na medicina objetiva e nos quais a psiquiatria biológica passa por cima, não está nem aí. Transforma esses conceitos que são médicos, que são sociais, que são de relações sociais entre os humanos, transforma em conceitos médicos, só que empresta a medicina o conceito vazio para poder dar a forma que quiser. Acaba com a perspectiva social de relações humanas, a psiquiatria biológica, não considera contexto, não considera relações sociais. Então, a psiquiatria biológica tirou o humano do humano. Temos que voltar a considerar humano, demasiadamente humano, o que é nosso, e tomar de volta, tirar esse poder da psiquiatria, poder dizer para nós quem somos, como devemos nos comportar, quais emoções, em que nível teremos que tê-las, e quais comportamentos são certos e errados para nos manter fora ou dentro dos tratamentos psicofármacos ou, inclusive, das prisões psiquiátricas. Então, na verdade, saúde mental é um termo que só dá à psiquiatria, mesmo aquele que trabalha em saúde mental, trabalhando com doença mental, só dá à psiquiatria o seu poder cada vez maior institucional. Não há uma coisa chamada saúde mental. Os gregos já diziam muito bem, o máximo que tem é saber bem viver ou mal viver. Saúde mental é uma metáfora, inclusive a da alma em Sócrates. Saúde mental é uma metáfora? Não existe uma entidade chamada saúde mental, porque também não há uma entidade chamada doença mental. Há desvio de comportamentos, há problemas comportamentais e há problemas de relacionamento na vida entre os seres humanos. E desde que tem dois na Terra, isso já aconteceu e vai acontecer e continuar acontecendo. Isso nada tem de médico, nada tem de científico, nada tem a ver com a biologia. Nos livremos das desumanidades, desse caráter desumano que a psiquiatria quer nos trazer. Nos considerar aglomerados de químicas e biologias e células fisicalistas e acabar com a nossa concepção de humanidade. Viver
não é fácil, viver não é algo que é considerado bem só por estar vivo, é difícil, as coisas são complicadas, lidar com seres humanos é complicado, hoje foi, antes era, é hoje e será sempre, porque o ser humano é complexo e não tem uma resposta fácil para isso. Tem um eterno aprendizado de saber lidar com si, com os outros e com o mundo. Muito obrigado pela paciência hoje, um baita de um vídeo. Se gostaram, se não gostaram, deixem sugestões, críticas, deem um like, compartilhem. E quanto mais comentários tiver, mais ajudam, vocês ajudam ao vídeo ser divulgado pelo algoritmo aí do tal do YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.